Os sistemas agroflorestais, agroecológicos, vêm sendo desenvolvidos no semiárido brasileiro ao longo do tempo como uma forma de convivência com a natureza, de manutenção dos serviços ambientais que nos são prestados, e a gente tem muitos agricultores que já estão nesse processo ou fazendo a transição para esse processo. Vamos pensar e conversar um pouquinho mais sobre isso? Paulo Pedro, conta pra gente como é que está o desenvolvimento do manejo agroflorestal, agroecológico no nosso semiárido. Então, se a gente voltar a uns 10 anos atrás, a gente percebe claramente que existe um grande avanço de experiências concretas de famílias que estão em processo de conversão agroecológica e muitas delas usando os sistemas agroflorestais. Então, tem deles que estão apenas viram que a experiência é boa, que ele quer aquilo para a vida dele, está começando a iniciar o seu trabalho lá nas suas propriedades. Tem deles que já estão bastante avançados, como por exemplo a família de Vilmar e Silva Neto, lá em Exu, em cima da serra, que hoje recebe visitas durante o ano todo. Então, a gente pode ver com clareza que a agroecologia, através dos sistemas agroflorestais, eles estão ganhando espaço. Mas ainda não é uma quantidade assim significativa para você dizer assim que uma grande maioria da agricultura familiar está fazendo agrofloresta. E o que é mais importante ainda é que a agrofloresta e a agroecologia está ganhando espaço na agenda política e dentro dos órgãos de pesquisa como a Embrapa, como as universidades, os institutos federais. Não podemos dizer que é institucional, que a instituição todinha aderiu a esse processo, a essa realidade. Mas são grupos dentro dessas universidades, dentro desses órgãos de pesquisas, que fazem o trabalho junto com agricultores, junto com comunidades, junto com organizações da sociedade civil, como o Caatinga, como várias organizações que estão dentro da ASA, a Articulação do Semiárido Brasileiro, da Articulação Nacional de Agroecologia, de várias redes, que hoje é o que faz a efervescência do processo de promoção da agroecologia no nosso Brasil. Vilmar, explica quais são as principais vantagens do cultivo agroflorestal agroecológico. As principais vantagens do sistema agroflorestal agroecológico, porque ele vai te dar, primeiro, uma conservação do seu solo e do ambiente como um todo, vai produzir nas primeiras semanas de plantio já da cultura de ciclo curto. Vamos dar alguns exemplos, como o coentro, o rabanete e a rúcula, que pode ser plantado simultaneamente junto com o milho, junto com as árvores, junto com as raízes do tubérculo, como a macaxeira, o inhame, como as forrageiras, como as adubadoras de solo. Geralmente quase todas essas plantas produzem alguma flor, produzem um pólen, um néctar para as abelhas. Então é algo que ele vai te dar alimento, brevemente ele te dá uma renda econômica se você vender parte dessa produção. Ele vai, no tempo e no espaço, vai fazendo o que a gente chama de sucessão vegetal, que quando o coentro sair, a rúcula, o rabanete, que são as culturas de ciclo extremamente curto, aí você ainda vai ter uma alface, daqui a pouco você tem a macaxeira que está crescendo, tem o milho daqui a alguns meses, a macaxeira daqui 8, 9 meses, daqui um ano, o feijão guandu, e enquanto as árvores vão crescendo, vão se criando ali junto com esse sistema, uma questão de manejo. E no tempo e no espaço, essa sucessão ela ocorre e é o que a gente também chama de estratificação. A gente classifica assim, simplesmente, em 5 estratificações. O extrato das plantas rasteiras, baixa, média, alto e emergentes, que são os andares que a floresta ocupa nesse tempo e no espaço. Uma floresta nativa, ela tem mais ou menos 300 anos entre o ciclo de regeneração natural, com plantas colonizadoras e pioneiras, indo para mata primária, secundária, para chegar na mata primária. No sistema agroflorestal você faz isso em mais ou menos 30 anos, inclusive na própria Caatinga. Essa estratificação ela é importante porque tem plantas que não toleram um sombreamento. Ao longo desses últimos 35, 40 anos, o pesquisador e agricultor Ernest Geest, que é um suíço que é radicado na Bahia, sistematizou, pesquisou, experimentou muitos desses sistemas em diversos lugares do mundo, onde ele visitou e foi implantando isso. E foi
sistematizando, foi anotando essas coisas e foi passando isso através das vivências, dos intercâmbios, principalmente dos cursos. Então, hoje tem muita bibliografia já testada pela universidade e faz com que, por exemplo, a família agricultora tenha alimentos no inverno e no verão, no período da chuva e no período da seca, nesse caso, tem trabalho o ano inteiro, embora o trabalho no período da chuva ele é um pouco mais intenso, porque é o período que você tem que plantar a grande maioria das coisas, mas no verão, no período da estiagem, da seca, no nosso semiárido, nós ainda temos trabalho que ocupa a mão de obra, que envolve a família, que tem uma harmonia entre o sistema que a gente chama de acumulação para chegar no sistema de abundância, ter a fartura, ter os alimentos, né, que estão dentro de uma estratégia que ela pode ser alimentar, ela pode ser também alimentar e econômica, né? Geralmente a família agricultora primeiro faz para alimentação e o excedente faz para o chamado mercado, para as feiras agroecológicas, para os programas como o PAA e PENAI, e nós também podemos dizer assim, que a pesquisa, a universidade vem ajudando a sistematizar, vem ajudando a dar também elementos técnicos, né, junto com as organizações, fazem um processo de assessoria, que está criando dentro das agências de financiamento, como os bancos oficiais, tendo crédito também, um pouco esse processo para quem tem interesse em fazer, baseado nesses experimentadores que testaram ao longo de muitas décadas já aí, esses elementos técnicos para justificar uma proposta. Também temos feito esse trabalho coletivamente, junto com o IBGE, com a Conab, num esforço pro zoneamento, com a Embrapa, com o zoneamento agrícola, para entrar no censo agropecuário, para entrar lá na lista de preços mínimos da Conab de produtos que até então eram considerados incipientes para a economia. Porém, em determinados lugares do semiárido da Caatinga, esses são produtos fundamentais, como o maracujá da Caatinga, o umbu, o licuri, né? Na nossa região o piqui, o cambuí em menor expressão, mas está aparecendo, a mangaba, para citar alguns exemplos de algumas espécies que são importantes para a agricultura familiar, num extrativismo, que depois passa por um cultivo dentro do sistema agroflorestal, que a gente poderia dizer assim, racional, dentro de uma lógica, de uma sucessão e de uma estratificação no tempo e no espaço. E o que é importante, porque o seu solo ele vai estar protegido, a água vai estar cada vez mais dentro do ambiente como um todo, a questão da baixa pressão atmosférica que faz com que a chuva ela venha mais nessas regiões preservadas, ou que tem uma dinâmica constante, que é a da poda, que é do manejo, faz com que haja uma fotossíntese constante, uma sucessão simultânea acontecendo o tempo todo, no inverno e no verão. Isso dá uma segurança alimentar e hídrica para a família, fornece produtos para o ecossistema de um modo geral, mas também para os animais domésticos e silvestres, e faz com que a gente possa ter uma economia. E que lá no futuro, quando as madeiras, quando as estacas para fazer uma cerca, uma construção, vão estar em porte, de corte, de uso, você não vai destruir o seu sistema agroflorestal. Você vai fazer uma colheita daquelas madeiras que estão maduras, que já chegaram no tempo da poda, da sucessão, e que se retiram desse sistema, ou pela poda ou pela forma natural, porque na natureza acontece o que a gente chama de distúrbio. Vem uma seca, vem um incêndio, vem uma chuva forte que derruba uma árvore, abre uma clareira e faz com que aquele elemento possa ressurgir. Só que ressurge de uma forma muito mais elaborada, pela acumulação de nutrientes que aquele ambiente produziu. E nós, seres humanos, nós só comemos as frutas maiores, as mais suculentas, aquelas plantas, tipo as hortaliças, que exigem uma grande fertilidade do sistema e que tem, por exemplo, aquelas folhas crocantes, saborosas. Nós somos altamente dependentes dos sistemas naturais. Então a agrofloresta imita a natureza, faz esse processo, garante a segurança hídrica e alimentar, preserva ecologicamente os seus ecossistemas e lá na frente, quando, por exemplo, a pessoa quiser se aposentar, tem uma poupança lá nas madeireiras, na extração dos óleos essenciais, na meliponicultura, na apicultura, quando não se tem uma necessidade de um manejo tão intensivo,
Porque é importante também pensar nessa sucessão na idade do agricultor, da família, do homem, da mulher, dos filhos, porque se hoje eu tenho 20 anos, daqui a 50 anos eu vou ter 70. Então, como que eu vou fazendo uma transição de sucessão da mão de obra também? Porque normalmente os filhos saem, vão cuidar da sua vida e a sua capacidade laborativa ela vai diminuindo. Aí eu vou colher só os frutos, né? Como se diz, sombra e água fresca, colhendo fruta, tendo as essências, também pensando nesse processo. Então é importante também fazer esse planejamento, fazer o desenho, fazer evidentemente as correções nos erros que todo mundo comete e que a natureza impõe as suas normas. Às vezes você planta algo que a natureza diz, não está preparado agora, daqui a 5, daqui a 10 anos isso aparece, naturalmente. Ou você percebe que tem condições de ainda implantar, entrar com essa cultura. Então a agrofloresta é uma coisa muito dinâmica. E no tempo e no espaço, eu acredito que é o sistema mais completo. Tem muitos outros sistemas que são muito importantes, tem uma capacidade de resiliência a essas mudanças climáticas e tal, mas o agroflorestal ele é o mais completo por todo esse processo de ciclagem de nutriente constante, de uma questão de temperatura, manter essa temperatura mais homogênea durante o ano, não ter esses picos tão drásticos de mudança climática como o agronegócio sofre com as monoculturas, com os sistemas dos agroquímicos, né, dos nitratos, venenos, dos transgênicos. Então, e trabalha com sementes crioula, normalmente de base familiar e comunitária, dentro de redes de distribuição desses alimentos, de comercialização, de construção do conhecimento, de socialização, junto à pesquisa com universidades, institutos. Então, assim, tem muita coisa acontecendo. E na Caatinga, nós temos um desafio ainda maior, que é da sistematização, porque a Caatinga é um grande bioma, de clima semiárido, de mais de 1 milhão de quilômetros quadrados, em 11 estados, mas dentro dele nós avaliamos que tem mais de 1000 outros microecossistemas. Então para cada um tem que se pensar, tem que se experimentar, fazer o que melhor se adapta para aquela região. O que é da vontade do agricultor, qual a habilidade dele, do que mais a família tem interesse, dos sabores e dos saberes, como que isso se casa, né? E que está dentro da legislação ambiental. Evidentemente que a gente precisa corrigir algumas coisas na legislação que a gente ainda diz que está troncha, né, que precisa ajeitar. Na legislação sanitária, porque chega uma hora que a abundância ela é tão grande que sobra um excedente que você não dá conta de comercializar o produto in natura. Como é que você beneficia isso para agregar valor? Para que outras regiões possam comer desse sabor, desse saber, sem aditivo químico, que ele possa estar agroindustrializado artesanalmente e que a legislação sanitária também seja condizente com a realidade desse ecossistema, dessas famílias, dessas comunidades, que hoje ela não condiz com isso. Então, assim, são muitos os desafios que nós temos, mas assim, é muito prazeroso, muito satisfatório a gente fazer isso, né? E que ao longo desse tempo a gente só se apaixona cada vez mais. Parafraseando Ernest aqui, ele disse que é um prazer interno que nos move. Então assim, a gente tem que ir fazendo isso ao longo do tempo. É importante envolver a família, porque é um trabalho que envolve homens, mulheres, as crianças, a juventude. Tem uma perspectiva de permanência no campo, de sucessão rural da propriedade, que é muito problemático hoje, que o envelhecimento da população rural é bastante significativo e há um abandono das áreas, pela falta de perspectiva, de renda, de lazer, de estudo. Então, como que isso também perpassa esse processo da distribuição da terra, da reforma agrária, do acesso à água, às tecnologias? Então, assim, não é uma coisa isolada, são um conjunto de necessidades, de mecanismos, de políticas, de relações que precisam ser feitas para que a gente possa fazer com que esse sistema possa cobrir todo esse nosso semiárido, nossa caatinga, sem alterar ela, mas sem fazendo com que ela possa sustentar os mais de 25 milhões de pessoas que aqui hoje vivem e as futuras gerações que aqui, né, que vão nos suceder depois.